Poluição do ar. Por Elisa Lavric, Heitor Sinton, Jean Felipe Pontes, Letícia Olivan, Lucas Bianco, Luiz Esponja e Marina Fischer. Com a Revolução Industrial do século XVIII, a poluição do ar cresceu de forma exponencial. O aumento da queima de carvão mineral fez com que a emissão de gases nocivos ao meio ambiente crescesse devido a toneladas de poluentes emitidos na atmosfera das cidades industriais europeias. Atualmente, quase todas as cidades do mundo sofrem com os efeitos nocivos do ar. Cidades como São Paulo, Pequim, Nova York e Cidade do México estão nas listas das mais poluídas do mundo. A poluição gerada hoje nas cidades é resultado, principalmente, da queima de combustíveis fósseis como o carvão mineral e os derivativos de petróleo, como a gasolina e o diesel. A queima de tais produtos tem como consequência a emissão de grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera. Os combustíveis fósseis são de suma importância na geração de energia, que alimenta os setores industrial, elétrico e de transporte de grande parte das economias globais, fazendo com que a extinção de seu uso seja extremamente difícil. Os carros são considerados um dos principais vilões da poluição do ar em São Paulo. Segundo pesquisa realizada pela CETESB no ano de 2008, mais de 1,5 milhão de toneladas de monóxido de carbono, 386 mil toneladas de partículas de hidrocarbonetos e 397 mil toneladas de óxidos de nitrogênio, entre outros poluentes, foram encontrados no ar da cidade. A maior parte dos gases deriva de motores e tubos de escapamento de carros de passeio, caminhões, caminhonetes, ônibus e motos. Quem acredita que a fumaça preta de alguns caminhões polui mais do que os carros de passeio está enganado. Os carros movidos a gasolina e álcool foram responsáveis por 54,6% das emissões de monóxido de carbono em 2008. Aviões e helicópteros também contribuem para a poluição do ar. As chuvas ácidas têm o pH variando entre 3,5 e 4,5, sendo 10 a 40 vezes mais ácida do que a chuva não poluída. Esta acidez é capaz de provocar corrosão em diversos materiais como aço, carbono, ligas de alumínio, concreto, mármore e tinta. No caso dos monumentos de bustos históricos que foram fundidos em liga de cobre, podendo ser o bronze ou o latão, verifica-se que o cobre fica revestido com uma película de cor amarronzada quando em contato com poluentes ácidos. A fim de evitar que a corrosão danifique demasiadamente o mobiliário urbano, a prefeitura constantemente promove a pintura das estruturas. A aplicação de tinta é um dos métodos usados no combate à corrosão mais difundido. Apesar de não ser a melhor solução, é um revestimento de fácil aplicação e economicamente viável. Entretanto, isso é feito sem o prévio lixamento, com a aplicação de uma tinta de base sobre o óxido formado. Dessa maneira, o tratamento deixa de ter a eficácia esperada. Pode-se perceber a precariedade do tratamento ao patrimônio público como um todo. Esse é um fato preocupante, uma vez que as praças e logradouros públicos são importantes perpetuadores da história e cultura. A poluição atmosférica causa impactos negativos também na saúde humana, podendo apresentar diferentes graus de periculosidade, dependendo do nível de poluição, assim como dos poluentes envolvidos. Os maiores problemas estão ligados ao sistema respiratório e cardiovascular. Olha, o que tem se estudado ultimamente, isso tem sido motivo de grande preocupação, é a determinação da transição epidemiológica. Enquanto em décadas passadas as populações padeciam de doenças infecciosas, parasitárias, hoje com essa transição epidemiológica, com as modificações de costumes e hábitos de vida, tem se morrido mais de doenças típicas de países ou de comunidades urbanizadas. E nesse contexto está inserido o hábito de vida, ou seja, as condições em que a população são colocadas. Nós vivemos hoje em cidades extremamente urbanizadas e, por consequência, poluídas, e nosso organismo sofre as consequências disso, tanto sobre o aspecto pulmonar, com doenças do aparelho respiratório, como doenças crônicas, como enfisemas, bronquites e até casos de câncer de pulmão, quanto acometimento de doenças cardiovasculares, do aparelho cardíaco. E isso são inexoravelmente causadas pelo hábito de cigarro, pela poluição atmosférica e pela poluição auditiva também.
Com a conscientização dos males da poluição, diversos países passaram a se preocupar com a qualidade do ar atmosférico. O Protocolo de Kyoto constitui um passo importante na luta contra o aquecimento global, pois apresentou objetivos vinculados à quantificação de limitação e redução dos gases de efeito estufa. Nos termos do tratado, os países recebem objetivos de redução de poluição a serem cumpridos. Todavia, o Protocolo de Kyoto oferece aos países meios de suplementar sua cota de poluição por meio de 3 mecanismos de mercado: o comércio de licenças de emissão de gases, os mecanismos de desenvolvimento limpo e os de flexibilização.